E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais o culto online aqui da Igreja Aliança Evangélica da Cidade Nova. Fique ligadinho aqui, já vai compartilhando esse link, esse vídeo para muitos amigos, familiares, para que todos venham ser abençoados com a palavra de hoje, amém? Olha só, gente, semana passada nós demos uma informação de que você poderia estar tirando foto, né, de quem você está assistindo essa live. E aí, ó, tá postando no seu Instagram e no grupo, né, da célula. Mas poucas pessoas fizeram isso. Senti falta de muita gente. Então você também tem mais uma oportunidade de estar fazendo isso de novo, tá? Você vai tirar uma foto com quem você está assistindo, posta nas redes sociais, marcando a nossa igreja, tá bom? E olha só, aqui no chat, você pode colocar o seu nome e de quem você está assistindo e também de que bairro você está assistindo essa live, pra gente ficar, ó, juntinho com você. E o pessoal não pode esquecer que aqui no link da descrição tem várias informações. Tem informações de como você pode estar primiciando, dizimando, ofertando com muita alegria. Tem também, se você gostaria de aceitar Jesus, tem um link aí que você pode estar preenchendo para a gente conseguir entrar em contato com você. Outras informações também a respeito do nosso culto. Então dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, galera. E antes de começar o culto, nós vamos passar algumas informações para vocês. Começando com a oração da madrugada das mulheres que tá bombando, né, Rebeca? Tá sendo uma bênção, queridas. Você que ainda não está participando, escreve aqui nos comentários se você gostaria de participar. Coloca, eu quero participar da oração das mulheres, que alguém vai entrar em contato com você. Ou você pode também estar falando com a Juliana. Essa oração, queridas, está acontecendo pelo aplicativo Zoom. Então já baixa aí no seu celular. É de segunda a sexta. Nós temos uma palavra edificante. Tem uma lista de oração de vários nomes de pessoas que você também pode estar encaminhando um nome se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade. Todas as madrugadas nós estamos fazendo essa intercessão. Não perca, viu? Homens, vocês também não estão de fora. A partir das 5 horas da manhã dos dias de terça e quinta-feira, está acontecendo a oração dos homens de honra, tá bom? Pelo aplicativo Meet. Aí você pode estar entrando em contato com o Júlio ou com o André, ou tá colocando aqui embaixo, eu quero participar da oração dos homens de honra. Não fique de fora, homem. Agora, na última vez que a gente estava aqui, a gente falou da Escola Cultura de Honra, do valor que você precisa pagar para fazer a inscrição e repercutiu, né, Rebeca? Agora não paga nem uma pizza média de calabresa, galera. 20 conto, pessoal. Vamos fazer o pagamento de R$20 para você conhecer melhor a nossa igreja, conhecer, na verdade, melhor a cultura da nossa igreja. Você vai estar aprendendo sobre os ministérios, vai estar se envolvendo bem melhor aqui conosco. Então não perca essa escola. Você pode estar procurando a Edeline, o Rodrigo ou a Juliana. Ou aqui mesmo embaixo no chat online, você pode estar colocando, eu gostaria de participar, eu quero participar da Escola Cultura de Honra, que a gente vai entrar em contato com você. Não esquecendo, de quarta e sexta-feira está acontecendo nossas lives, tá bom? Não acabou, gente, ainda tá acontecendo, tá bom? Sinto falta de muita gente, tá? Online, verdade. Porque, gente, a palavra é maravilhosa, a palavra, ela é bênção. Então, no Instagram, gente, dia de quarta e sexta-feira, às 19h30. E isso aqui a gente não precisa nem falar agora, Rebeca. O nosso culto de celebração a galera já sabe que é às 18 horas. Todo domingo rola uma palavra, um louvor abençoado. E toda terça-feira, às 19h30, acontece o nosso culto de ensino. Então não fique de fora também dos nossos cultos, tá bom, gente? O nosso culto de ensino é algo maravilhoso, algo marcante em nossas vidas, para nós podermos ficar por dentro e aprender mais sobre os ensinamentos, não é verdade? Exatamente, mas agora, para tudo que você está fazendo, é uma informação novíssima. Então, foca aqui, presta bem atenção, que nos próximos dias você vai estar recebendo um link pelo grupo do WhatsApp da sua célula. Vai ser um link que nós vamos estar encaminhando para você, de um cadastro, para nós conhecermos melhor você, conhecermos melhor a sua família. Então, quando você receber, preenche lá, envia pra gente, que nós vamos nos aproximar de vocês. Vamos ter um relacionamento bem, né, mais juntinhos, mais aconchegantes. Então, não esqueça, quando você receber o link, preencha tudo e envie pra gente.
para finalizar, gente, vamos falar das nossas redes sociais, não é verdade? Semana passada, nós lançamos uma meta aqui pro nosso canal no YouTube. Verdade. Gente, muitas pessoas que assistem online não estão inscritos no nosso canal. Então já aproveita aí, se inscreve no nosso canal. Ah, Rebeca, mas por que eu vou me inscrever no canal? Para você ficar sempre por dentro de todas as transmissões que vai acontecer no nosso canal. Como assim que acontece? Você tá lá, de boa, fazendo as coisas, aí daqui a mais ou menos meia hora vai acontecer o culto. Aí aparece, plim, transmissão do culto online. Tá bom, gente? Para você não perder. E também no nosso Instagram, não é verdade, Tássia? Também. Olha só, apenas quanto? No Instagram, 10 mil seguidores só. 10 mil. E no YouTube, Milzinho. gente. Vamos botar a mão na massa, vamos acelerar isso daí pra gente dobrar a meta. Se a gente ficar engajado, né? Se a gente ficar engajado, rapidinho os aliancistas conseguem alcançar essa meta. E assim muita gente vai ficar sabendo e recebendo também da palavra de Deus. Então, gente, vamos meter a mão na massa e vamos estar compartilhando esse link. Vamos estar compartilhando nos nossos Instagrams também, para que nós venhamos conseguir essa meta. E só lembrando, gente, aqui no link, na descrição desse vídeo, tem informações. Se você gostaria de aceitar Jesus, tem informações. Se você gostaria de ofertar, primiciar, dizimar, tem aqui na descrição do link. Já dá uma olhadinha agora para você ver tudo que você consegue fazer na descrição desse link, tá bom? E como que a galera já está toda informada agora de tudo da nossa igreja, a gente pode estar orando agora para iniciarmos o nosso culto, né, amados? Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa e vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nossos irmãos estão assistindo, podendo estar assistindo nesse momento o nosso culto ao Senhor. Nós queremos apresentar tudo que vai acontecer aqui, o louvor, toda a adoração, a palavra, que o Senhor venha estar ministrando em nossos corações. Se sinta à vontade, Espírito Santo, para visitar e falar aos corações de todos que vão estar ouvindo, que a palavra venha entrar em nosso coração e fazer o efeito, surtir o efeito, Jesus, que ela faz, que é de curar, libertar, transformar vidas. No poder do nome de Jesus. Amém. Agora você vai ficar de pé. Afastar todos os móveis que estão aí pertinho de você, para você adorar, celebrar a Deus bem à vontade, com alegria. Amém? Vamos adorar a Deus. Enche nossas vidas, Senhor, com Teu Espírito. Vem inundar nossas casas, transformar essa atmosfera. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui.
a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transportar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Vamos declarar: Espírito de Deus, venha sobre nós. Espírito de Deus, vem sobre nós. Clame isso hoje. Vamos declarar bem forte: Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Vem inundar a terra, Senhor, com a tua glória. Vem inundar este lugar com a tua unção. Opera milagres, opera maravilhas em nosso meio. Milagres podem acontecer. Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Me convidaste à tua presença, te encontrei me esperando, inesquecível, sempre estás aqui, cuidando de mim, ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas, teus passos seguirei. Nunca abandona os perdidos, com infinita graça tão inesquecível. Tu és sempre bom,
é sempre bom. Ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas. Eu não temerei, confiarei, te seguirei, se move em mim, meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgo meu coração, toma toda a direção. Como explicar teu amor, ou decifrar tudo que és? Pois quando penso em tudo o que já fez por mim, sei que a tua graça guiará. Ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas. Eu não temerei, confiarei, seguirei, se move em mim, meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgue o meu coração, toma toda a direção. Teus passos seguirei. Fraco fui quando eu pensei que estava forte. Fui fiel e também falhei no meu caminhar. Eu tentei ter o controle e perdi tudo. Fui do topo até o chão num só respirar. Eu lutei e também tremi frente às batalhas. Naufraguei longe de casa, me arrependi. Desperdicei em desespero para salvar-me. Percebi que o teu amor sempre esteve aqui e me encontrou antes de eu me perder. Eu era seu antes de não ser, e graça que não posso entender cobriu os meus erros. Eu sei que eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a tua graça. Assim como estou, tu me amas. Como estou, tu me amas. Quem sou eu pra que precises do meu louvor? E se esse sou
sopro é teu, Deus, tudo te dou. És fiel e por tua graça eu sou grato. Pensar que tens tudo e ainda queres o meu coração. E me encontrou antes de eu me perder. Eu era seu antes de não ser. Graça que não posso entender, cobriu os meus erros. Eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é quem tu és. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar a tua graça. Assim como estou, tu me amas. Como estou, tu me amas. Como estou, tu me amas. Começou, tu me amas. Vamos declarar teu amor. Começou, tu me amas. Começou, tu me amas. Começou, tu me amas. Começou, tu me amas. Meu coração, eu vou te entregar. Quero esse amor, mais que tudo, Deus, tudo te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa. Meu coração, eu vou te entregar. Quero esse amor, mais que tudo, Deus, tudo te dou. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa assim. Doce está a tua presença e atrai teu coração. Quero entrar no Santo dos Santos e render-me adoração. Doce está tua presença e atrai teu coração. Quero entrar no Santo dos Santos e render-me adoração. Meu desejo meu desejo meu desejo meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele.
desejo Shalom, queridos, glória a Deus, que louvor abençoado, que você possa fazer da sua casa esse templo de adoração. E eu gostaria, nessa noite, de poder trazer uma palavra para você, novamente, compartilhar algo do Senhor. E eu acredito que o Espírito Santo, ele tem falado muito no meu coração. Quando foi me passado essa missão para vir trazer a palavra de oferta, até no domingo passado mesmo, o Senhor tem ministrado, né, uma palavra no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, e compartilhar para te motivar a permanecer semeando, ofertando, sendo fiel aos seus tributos, porque, queridos, eu tenho certeza que você vai ouvir e você vai receber a resposta de Deus. E eu queria ler aqui com vocês uma palavra que está em Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 até o 19. Que você possa me acompanhar aí na sua casa e que você possa fazer essa declaração também para a sua vida, para a sua casa, para as suas finanças, para dentro da sua família. O versículo diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo faltando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me caminhar por lugares altos. Queridos, Deus, ele com certeza está olhando para a tua casa agora nesse momento. Com certeza ele tem visto as tuas ofertas, aquilo que você tem colocado diante de Deus. Talvez você esteja dizendo: Senhor, mas eu já fiz tantas semeaduras, eu já fiz tantas ofertas, e agora esse momento, talvez, queridos, eu conheço pessoas que, infelizmente, semana passada perderam seu emprego. Pessoas que são autônomas e não estão conseguindo fazer suas vendas. Pessoas que têm um negócio próprio e não estão conseguindo desenvolver. E aí, querido, o Senhor ministrou isso no meu coração, porque eu também faço parte dessa equipe. De pessoas que têm um negócio próprio e que precisam vender, que precisam continuar o negócio. Mas eu estou crendo nessa palavra, eu creio que o Senhor, ele vai continuar sendo fiel e eu vou me alegrar nele. É isso que eu quero declarar para você, e que você faça essa declaração na sua casa. Mesmo que todas as circunstâncias estejam dizendo ao contrário daquilo que tem sido ministrado, daquilo que você tem ofertado, confie em Deus, queridos, se alegre nele, faça a sua oferta, mas faça crendo que é o Senhor que vai te dar a recompensa, que é o Senhor que vai te prosperar, querido. E em nenhum momento nenhum momento cesse de fazer isso, porque eu tenho certeza que o Senhor, ele quer abrir as portas, as comportas do céu dentro da tua casa. E o segundo versículo que eu queria ler com vocês aqui é em Salmos 126, o Salmo 126, o versículo 5 e o 6, que diz assim, ó: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvores e trazendo os seus feixes. Queridos, talvez você já esteja aí há algum tempo semeando, ofertando, e provavelmente você não consiga ver resposta ainda. Mas eu gostaria hoje de te motivar a permanecer crendo em Deus.
Queridos, eu essa semana, meditando nessa palavra, e a gente às vezes se pega dizendo, Senhor, mas eu já fiz tantas sementes, eu já fiz tantas ofertas, tantas semeaduras, e o Espírito Santo, ele ministrou isso no meu coração. Sabe, queridos, o agricultor, quando ele vai fazer a semente, quando ele vai começar o seu plantio, ele tem que contar com diversas coisas que podem acontecer, diversos imprevistos. Ele vai contar com uma praga que pode vir, ele tem que contar com o clima que pode ser bom ou não para ele naquele momento, um clima chuvoso ou um clima muito de sol. Mas, queridos, em qualquer circunstância que ele venha enfrentar, a única certeza que ele tem é que ele não pode parar de semear, ele não pode parar de plantar. Porque se ele não plantar, queridos, ele não vai ter como colher. E aí a plantação, a semear, é uma escolha dele. Mas se ele decidir plantar, a colheita, queridos, é obrigatória. E eu quero declarar isso na sua vida. Você vai plantar mesmo chorando, mesmo em lágrimas. Mas eu quero declarar que você vai voltar colhendo e vai voltar com muita alegria. Porque eu creio naquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, na unção que está sobre a nossa igreja. Por isso eu quero te motivar hoje a continuar ofertando, queridos. Talvez você não tenha aí o aplicativo, você não tenha como fazer uma transferência ou Pix para os dados da igreja. Você vai ver aqui na tela, tem todos os dados, todas as informações que você precisa. E eu te convido agora a agir em fé, para que o Senhor esteja atento os olhos dele hoje para a tua oferta, queridos. E dê um nome hoje para a sua oferta. Diga, se é por causa de emprego, oferte hoje dizendo, Senhor, eu estou fazendo essa oferta aqui em prol de um emprego, em prol da minha saúde. Mas dê um nome hoje para a sua oferta, mas faça isso crendo, queridos, que Deus, ele vai com certeza te honrar e você vai colher. E eu queria orar agora nesse momento pela tua oferta, declarar que Deus, ele vai estar providenciando aquilo que você está precisando para dentro da sua casa. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, apresentando essa oferta, apresentando, Deus, esse ato de fé que esse homem, essa mulher, que essa família, Deus, estão fazendo agora. Paizinho, nós não sabemos como está, Deus, a circunstância dentro dessa casa, mas o Senhor é onisciente, é onipresente. O Senhor está em todos os lugares e o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, Jesus, entra, Deus, dentro dessa casa agora com a providência financeira. Pai, essa semente, Deus, essa oferta, Deus, que essa família, que esse homem, que essa mulher tem feito diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa dar uma resposta para ele, Deus, ainda essa semana, que o Senhor possa estar, Deus, enchendo os seus celeiros, que eles possam, Deus, estar, Deus, vendo a Tua provisão, Pai, porque é nisso que nós cremos, é nisso, Deus, que nós acreditamos, nós confiamos em Ti, que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. O avivamento começa quando você deseja uma mudança completa em sua vida e encara com honestidade o seu pecado. O avivamento é para todos e atinge aqueles que estão à sua volta. O avivamento não para em você, ele acontece a partir de você. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Série de mensagens presenciais, o avivamento que precisamos. Para começarmos esse ano profético da melhor forma, vamos aprofundar naquilo que Deus quer avivar em todas as áreas de nossas vidas. Shalom, queridos, que culto de ensino maravilhoso. E agora nós vamos compartilhar um pouco mais, dando continuidade à mensagem, à série de mensagens que nós começamos no domingo, o avivamento que precisamos. Só que antes eu queria reforçar com você, nós estamos num culto de ensino, então pegue seu papel, sua caneta, anote tudo o que você vai aprender, não seja simplesmente um espectador, seja alguém que vai pegar esse ensinamento, vai participar do culto. Aí você pode estar compartilhando, ou talvez o que Deus ele fale com você agora, os aprendizados, as palavras remas, as palavras-chave, aquilo que te deu um estalo agora, aprendi uma coisa. Compartilhe conosco aí no chat para a gente estar interagindo, aprendendo mais. Talvez aquilo que Deus ele fale com você hoje seja algo que ele também queira falar com outra pessoa e você seja um canal que Deus também irá utilizar. E hoje
Domingo, na verdade, nós falamos sobre o avivamento que precisamos na nossa família. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento que precisamos na nossa vida pessoal. Nós vamos abordar um pouquinho sobre o conceito do que é o avivamento, nós vamos aprofundar nisso. E vamos falar sobre a consequência de uma vida que vive um avivamento na sua vida pessoal. Essa série de mensagens nós estamos baseando, sempre trazendo à memória a oração do profeta Abacuque. Olha o que diz lá em Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Avivamento significa vida nova. É como se, na verdade não é como, nós estamos declarando: Senhor, traz nova vida. Senhor, traz nova vida na minha vida pessoal, traz nova vida na minha vida familiar, traz nova vida no meu ministério, no meu trabalho, traz nova vida. Quando a gente olha essa oração do profeta Abacuque, é trazer para nós que nós temos que sempre estar orando, pedindo do Senhor, clamando para o Senhor: traz uma nova vida, faz um avivamento no nosso tempo, no nosso meio. Tanto que ele continua dizendo: faz que ela seja conhecida nesses anos. Então, que essa seja a nossa oração. E para a gente começar a entender melhor sobre avivamento, precisamos entender que o avivamento ele não tem a ver com algo pessoal. O avivamento não tem a ver com você. O avivamento ele é além da minha própria vida. O avivamento ele não é algo que é linear, ele é egoísta, ele é egocentrista. Não, o avivamento ele é algo que vai além. O avivamento ele engloba o todo, ele é sistemático, ele avança em todas as direções. Não sei se você está me acompanhando, mas uma coisa que é interessante é que Deus ele trabalhou no decorrer de toda a história através de avivamentos. E eu creio que ele ainda vai e ele já está fazendo avivamento no nosso tempo, no nosso meio. E por que não a Igreja Aliança ser um meio para que esse avivamento venha se estender para a cidade de Manaus? Talvez iniciando aqui na minha vida pessoal, na minha família, na nossa igreja como ministério, na nossa comunidade, os bairros aqui vizinhos, a Cidade Nova, o Conjunto Boas Novas, o Conjunto Mundo Novo, até avançar a Zona Norte, a cidade de Manaus, o Amazonas, o Brasil e os confins da terra. Nós aprendemos um conceito muito claro sobre o propósito do reino de Deus. Nosso pastor ele sempre repete isso, que o propósito eterno do reino de Deus é voltado a indivíduo, família, igreja. Então nós vamos estar falando sobre o avivamento, porque o avivamento ele segue essa ordem, o avivamento ele segue essa direção. Ele começa no indivíduo, na sua vida pessoal, ele avança para a sua família e ele avança para o seu ministério, para a sua liderança ou para a sua igreja. Então nós vamos começar a aprofundar melhor sobre o avivamento. E o nosso desejo é que durante essas 3 mensagens, hoje é a segunda e domingo nós teremos a última mensagem dessa série, você amplie o seu conhecimento a respeito de avivamento, mas que você se aprofunde e viva o avivamento realmente na sua vida pessoal, na sua família e no seu ministério, na sua liderança, na sua igreja. Interessante que o primeiro avivamento ele começou em Pentecostes e presta atenção, todo avivamento ele não ficou isolado num só ambiente. Se você for pesquisar, todo avivamento na história, ele sempre tem um envio apostólico, ele sempre tem um chamado profético e um envio apostólico. Ele sempre traz a presença de Deus, gera nova vida e envia pessoas para outras direções. Em Pentecostes teve todo aquele mover, vidas sendo transformadas, e isso é interessante, vida transformada e houve um envio. As pessoas elas se dissiparam. Talvez você possa me dizer: Rodrigo, mas no tempo de Atos, lá na época de Pentecostes, foi por causa de uma perseguição que a igreja se espalhou. Queridos, nada é à toa, tudo tem um propósito. Deus ele preparou aquele avivamento num tempo em que haveria vários representantes de várias nações concentrados num só lugar para manifestar a presença dele, trazer nova vida, e a partir daí vem essa perseguição. Você vai entender por quê. Porque nós como igreja, como uma instituição que tem esse convívio, essa manifestação do Espírito, vamos ser sempre perseguidos por isso. E Deus utiliza essa perseguição para que a glória dele, a palavra dele seja levada a outros continentes, a outros povoados, a outras cidades. E precisamos entender isso. Rodrigo, o que significa? O que você quer dizer? Quando nós clamarmos, Deus ele vai trazer, nós vamos se dispor também a viver um avivamento. Quando o avivamento começar no nosso meio, não é para que seja um avivamento concentrado na Igreja Aliança.
Você não vai ouvir na história o avivamento da Igreja Aliança, não. Porque a manifestação mais poderosa do avivamento não é num ambiente fechado. A manifestação mais poderosa do avivamento é quando se sai do ambiente fechado, levando a transformação, impactando a sociedade. Então, todo avivamento que nós vamos viver, e eu já declaro profeticamente que nós vamos viver como Igreja Aliança, um avivamento não vai ser para a gente vivenciar nesses templos, nessa parede, não vai ser de uma palavra declarada daqui de cima, não vai ser de uma palavra cantada, será uma palavra que você gerará vida em você, e você vai sair pelas portas dessa igreja e vai levar o poder de Deus e a presença de Deus em nome de Jesus. Entenda uma coisa, todo avivamento começa no coração. Todo avivamento começa a partir de uma pessoa. Ele não começa por causa de um templo, por causa de uma porta, enfim, ele não começa num espaço físico, numa condição ou num local. Ele começa com a decisão de uma pessoa a seguir o que Deus está propondo para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida, gerando nova vida, na verdade, em si, levando a um processo de conversão, de metanoia, de mudança de mentalidade. Aí sim, você vai vivenciar um avivamento. E aí você vê uma manifestação do avivamento através da vida de uma pessoa sendo impactando e enchendo outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento que precisamos na nossa vida pessoal. Vamos falar agora no início sobre 3 pressupostos de uma pessoa que vive uma vida avivada. E logo em seguinte nós vamos falar as consequências de uma vida, de quem vive uma vida avivada. Amém? Então vamos lá. Esses 3 pressupostos é interessante você entender, porque ele vai te dar uma noção do que você precisa entender para viver uma vida avivada. Aleluia. O nosso texto está lá em Efésios 4, versículo 10 ao 32. Então você abre a sua Bíblia durante toda essa palavra, durante todo esse momento que nós vamos estar estudando, aprendendo um pouco mais sobre avivamento. Você vai acompanhando comigo na sua Bíblia, durante todo esse texto. E aí eu já te aconselho, depois que terminar o culto, ou talvez no seu TSD amanhã, tire um momento para você ler esse texto. Clame a Deus discernimento, orientação, que Deus ele vai te dar estratégias para você atrair e viver um avivamento, em nome de Jesus, aleluia. Mas vamos lá, Efésios 4:10 diz o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Nesse texto aqui está o nosso primeiro pressuposto, aquilo que a gente precisa entender e compreender. Entenda que tudo que Jesus fez, toda a história, tudo o que ele fez foi para que você fosse cheio. Primeira coisa para entendermos para vivermos uma vida de avivamento, uma vida avivada, é entender que tudo que Jesus fez foi para que nós fôssemos cheios. Não foi para uma manifestação à toa, não foi... Legal, interessante. O avivamento, ele não é um entretenimento cristão. O avivamento não é algo para você se sentir bem. Eu senti algo, senti a presença de Deus, glória a Deus, falei em línguas, houve aqui um arrepio e saio e sigo a vida porque eu estou bem, teve um descarrego. O avivamento não é um entretenimento para você, não é um spa cristão para você, não é uma sessão de descarrego para você. O avivamento é para que você seja cheio por completo. Tanto que aquele momento em que Jesus ele sobe aos céus, e aí quando Paulo está falando aqui é poderoso, porque ele diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ou seja, Jesus subiu aos céus, e como nós estamos falando de um Deus que é triuno, nós estamos falando da Trindade, então cremos que o Deus Pai é o mesmo que o Deus Filho e que é o mesmo que o Espírito Santo. Então quando Jesus sobe aos céus, ele vem manifestar através do Espírito Santo o poder de Deus, trazendo nova vida, trazendo um novo entendimento. E a partir daí é que todos foram cheios. Lá em Pentecostes você vai ver que veio um vento como som, na verdade veio um som, não um vento, já para a gente entender a compreensão, um som como de um vento impetuoso, e desceram sobre ele línguas repartidas como de fogo, e todos eles foram cheios. Eu falei semana passada, se eu não me engano, no culto de domingo, no culto de celebração, que na verdade foi na live, assista lá a nossa live, está salvo no canal do YouTube, no Instagram do YouTube, lá no IGTV. Eu falei uma coisa interessante, é que eles não receberam o Espírito Santo no Pentecostes.
eles receberam o Espírito Santo quando Jesus estava subindo aos céus. Porque antes de ele subir, ele soprou sobre ele o seu Espírito. Só que no Pentecoste houve uma manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Então o que eu quero que você entenda? Você já é cheio do Espírito Santo. Você já é cheio do poder de Deus. Jesus já te encheu. Tudo que Ele fez na vida dele, para a sua vida, foi para que você fosse cheio. O que vai acontecer para quando o avivamento vier é que você vai manifestar o poder de Deus. Caminhando para o nosso segundo pressuposto, Efésios 4, 11, 12 diz: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui ele está expressando uma coisa interessante. 5 ministérios que nós somos comissionados com um único propósito: edificação do corpo de Cristo. E isso nos leva ao segundo pressuposto, que é: creia, receba e desenvolva os dons que Ele entregou à igreja. Para nos preparar para o ministério, Ele designou pessoas. Uma coisa que é interessante, queridos, a gente ouve muito pessoas dizendo: fulano falhou na minha igreja, ou o meu líder, o meu pastor, ou lá está faltando algo que não tem. E as pessoas ficam procurando algo na igreja, ou através de uma falha, ou de uma ausência de algo, como uma justificativa para se ausentar, para se afastar. Só que um avivamento, ele não começa para que você se sinta bem num lugar. Um avivamento, ele não começa quando tudo já está completo e tudo é perfeito. Um avivamento começa para que você entenda que Deus, Ele te encheu para que você, e te designou para um propósito, uma função, para que você se aperfeiçoe e edifique a igreja. Então não espere que tudo seja perfeito. Não espere que tudo esteja funcionando do jeito que você imaginava para você fazer algo. Entenda que isso faz parte de um processo para gerar um avivamento. Então, a partir de hoje, se você não tem ainda o conhecimento ou a consciência de qual ministério você manifesta dentro dos 5 ministérios, comece simplesmente fazendo algo. Escolha um, comece a manifestar. Tudo direcione para o poder de Deus, tudo direciona para Cristo. Então comece a fazer algo com o intuito de edificar a igreja, de que você seja aperfeiçoado. É através daí que nós vamos atrair a presença de Deus, a manifestação do poder do Espírito e gerar um avivamento para que seja alcançado ou manifestado através da sociedade. Terceiro pressuposto está lá em Efésios 4,13, que diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O terceiro pressuposto é para que o alvo seja alcançado. Todos precisamos crescer em unidade de fé, mirando o nosso alvo, que é a plenitude de Cristo em nós. Para que o avivamento venha sobre nós, precisamos alcançar unidade de fé. Para que o avivamento manifeste no nosso meio, nós precisamos caminhar através dessa unidade de fé para um amadurecimento, para alcançarmos a plenitude de Cristo. Quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu atraio um avivamento para a minha vida. E aí eu quero que você anote isso bem grande aí, se possível em letra maiúscula, para você entender os 3 pressupostos. Deus designou pessoas imperfeitas, encheu elas e as designou para cuidar da igreja perfeita, a fim de que elas se aperfeiçoem sempre. Isso daqui vai, só esse trecho, essa frase, se você internalizar, você guardar esse conceito, você vai entender o caminho para nós vivermos um avivamento na nossa vida pessoal. Amém? E hoje nós vamos falar aqui, nesse momento, até nós finalizarmos essa palavra, sobre 7 bênçãos que o avivamento ele gera na nossa vida pessoal. E em nome de Jesus eu já quero profetizar que você vai viver essas 7 bênçãos. Em nome de Jesus eu profetizo que a sua família vai manifestar essas 7 bênçãos. Amém? Primeira bênção: quando nós vivemos um avivamento, nós geramos maturidade para discernir o erro. Efésios 4,14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, é muito sério a gente ler esse texto. É um texto que eu tenho um apreço muito grande, porque o avivamento,
passar pelaquele pressuposto, como a gente falou, entendendo que nós somos cheios, entendendo que nós somos chamados e entendendo que nós temos que caminhar para um crescimento constante, sempre leva ao ponto de termos o cuidado, termos a consciência para não cairmos em alguma armadilha que Satanás talvez esteja trazendo para nós. Sofismas são conceitos errados que foram impregnados em nossa cabeça. Então eu oro para que isso venha a ser quebrado do seu coração. Quando nós caminhamos através de um avivamento, nós vamos começar a ter uma maturidade melhor para sabermos tomar decisões e identificar aonde está errado. E ele usa aqui a metáfora da criança, porque hoje nós andamos como uma criança, que às vezes são levadas por qualquer coisa, aqui ele usa até o termo vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de um homem que induz ao erro. Uma coisa que é interessante, quando a gente estava desenvolvendo o Over, trabalhando com jovens, o que eu mais percebia que era mais difícil, não apenas os jovens, mas os jovens mais para adolescente, na faixa etária de 13 para 16 anos, essa faixa aqui, que a maior dificuldade não era, eu vou ousar falar isso, na verdade, não era pecado sexual, não era, na verdade não era nem mentira, não era nada disso. O maior desafio com os jovens nessa faixa etária é pela imaturidade, acabar sendo, como eu posso dizer, sendo influenciado por amizades ou por pessoas até no meio cristão com má índole ou com má intenção, e acabar levando, desviando do propósito para a vida daquele jovem. Então é muito interessante Paulo usar esse paralelo, porque é uma coisa muito real, e nós como igreja, nós precisamos começar a avaliar isso na nossa vida, termos essa consciência, essa maturidade, para começarmos a discernir o erro. Então o avivamento ele vai começar a se manifestar também a partir do momento de a gente ter esse discernimento, para não cairmos no erro do vento de doutrinas sucessivamente, ou seja, termos mais consciência da palavra de Deus, do chamado dele para a nossa vida. Isso é a bênção de uma vida avivada. Segunda bênção, uma vida avivada traz crescimento em amor para servir. Efésios 4:15-16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uma vida avivada, uma vida que caminha, vivendo um avivamento diariamente, é uma vida que tem a consciência do crescimento constante, da melhoria contínua na sua vida, mas principalmente na melhoria contínua do amor com uma finalidade: servir. Não tem como eu dizer para uma pessoa eu te amo se eu não sirvo ela. Não tem como eu chegar para minha esposa e dizer meu amor eu te amo se eu nunca servir ela de alguma forma. O amor não é em palavras, o amor ele está em ações e atitudes. O amor ele é uma manifestação de serviço, através de serviço. Então uma vida avivada, ela tem essa consciência de crescimento em amor para servir. E aí já para você avaliar se você está caminhando para esse avivamento, como é que você tem demonstrado o seu amor a Cristo, a sua igreja e as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem servido? Isso vai manifestar, isso vai lhe revelar muito mais se você está caminhando para viver uma vida avivada ou não. Terceira bênção de uma vida avivada: há uma mudança de comportamento para seguir a Cristo. Efésios 4:17-21 diz: assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão. Devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Essa semana, eu estava refletindo em algo. O que mais me indigna, eu vou dizer assim, no pecado, tanto que eu cometo quanto outras pessoas cometem, não é o fato de elas falharem, porque nós somos suscetíveis a erro e nós somos pecadores na essência do pecado, que por Cristo ou através de Cristo que nós somos santificados.
Então, naturalmente, nós somos passíveis a cometer erro. Então, o que mais me indigna não é na falha da pessoa. O que mais me indigna é quando a pessoa falha e ela não consegue gerar um fruto de arrependimento ou simplesmente uma consciência de que aquilo é errado, certo ou errado, ao ponto de ela se esforçar de não voltar a repetir. E isso até é uma forma de, eu vou dizer assim, mau caráter. Porque a pessoa que, eu estou falando de cristãos, tá, querido? Porque quando nós vivemos uma vida avivada, ou seja, uma nova vida, nós vamos ter essa mudança de comportamento, ou pelo menos o instinto de mudar a nossa mentalidade, porque nós vamos começar a viver, a partir daí, a verdade de Cristo. Então, o que me indigna é isso, é olhar as pessoas, ou até falando de mim, cometer um erro e ignorar, fingindo que, eu vou tentar, não, deixa para lá. E não gerando realmente, pelo menos um desespero de mudar, um arrependimento. Eu lembro que eu tive uma fase que eu lutei bastante para vencer alguns certos tipos de comportamentos que eram nocíveis para a minha saúde espiritual, para a minha saúde no meu relacionamento e para a minha saúde até emocional e física. Então, esse tipo de comportamento, ou pecado, eu vou usar essa expressão, era algo muito desafiador para mim. Só que uma coisa que eu tiro, e não é também me baseando no meu comportamento para medir as pessoas, mas não, era algo que eu percebia em mim, a partir agora, olhando com os olhos de alguém que já conseguiu vencer aquilo. Era que, mesmo eu falhando, mesmo eu pecando, eu tinha sempre o desejo, não, eu preciso acertar. Sempre um desespero de dizer, Senhor, me perdoa, eu vou tentar novamente, eu vou vencer, eu vou conseguir. Mesmo tendo uma série de reprovações durante bom tempo, mas o desejo de vencer era sempre maior, eu sempre continuava e persistia, e glória a Deus, chegou um período que eu consegui, um tempo que eu consegui vencer, e hoje eu vou dizer assim, eu caminho em vitória em vitória. Então, a partir de hoje, querido, se você tem algo que você ainda não conseguiu vencer, talvez um comportamento que esteja sendo nocivo para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus ou com as pessoas, e você tem dificuldade de vencer, primeiro, não se culpe porque você também é falho, mas também não se entregue à sua falha e à sua fraqueza. Sempre se esforce em vencer. Se você falhar, que você olhe dizendo, putz, falhei, eu vou tentar novamente. Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus. E não finja que, tá tudo bem, depois eu passo, alguma coisa acontece. Não, vença sempre. Se esforce sempre, na verdade. Quarta bênção que nós atraímos ou nós vivemos quando nós vivemos uma vida abençoada ou avivada. Nós vamos viver ou ter um testemunho evidente de nova vida. Efésios 4, 22 ao 24 diz o seguinte: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e a santidade proveniente da verdade. Uma pessoa que ela vive uma vida avivada, naturalmente ela vai ter um testemunho que evidencia uma nova vida. Se a partir do momento em que você aceitou Jesus e começou a caminhar com Cristo, a sua vida, os seus comportamentos não mudaram comparado à sua vida anterior, vou dizer assim, isso significa que você, muito provavelmente, ainda realmente não teve uma conversão genuína. Porque, por mais que a gente diga, e eu quero que você entenda e acompanhe isso comigo, por mais que a gente diga, vamos dizer aqui, eu não... Rodrigo, mas eu aceitei Jesus, mas eu não quero mudar, eu quero ser eu mesmo, assim, eu quero mudar para Cristo, eu quero ficar melhor, eu quero ser melhor, mas eu quero continuar sendo essa pessoa divertida, alegre, feliz. Entenda, não tem a ver com a sua personalidade. Só que o seu caráter é natural, algumas coisas mudarem. Quem vive ou tem uma experiência com a luz de Cristo, jamais voltará a ser o mesmo. Se decidir voltar a uma vida de pecado, a própria Bíblia diz que volta 7 vezes pior. Porque a luz de Cristo, ela tem o poder de gerar uma mudança extraordinária.
mesmo que você não queira, alguma mudança vai ser evidenciada através da sua vida. Seja por palavras, e isso não significa, como eu falei, personalidade. Você vai continuar uma pessoa alegre, feliz se você quiser. Porém, a consciência do que eu estou internalizando em mim e do que eu estou externando é que vai mudar. Porque você não vai mais externar, como a própria palavra diz aqui, desejos enganosos ou palavras que, na verdade foi no anterior até que falou, futilidade de pensamentos, ignorância, perder a acessibilidade da presença de Deus, enfim, por mais que você mantenha a sua personalidade, mas há algo que vai mudar, porque o seu pensamento, aquilo que você está recebendo de Cristo, aquilo que você está gerando em você, vai levar a ter uma mudança. A quinta bênção que nós vivemos, uma vida avivada, é o comportamento e o temperamento diferente da sociedade. É que leva uma mudança, como eu lhe disse. Como eu falei da personalidade, existe outro paralelo que é comportamento e temperamento. A sua personalidade não muda, mas a forma como você se comporta e o seu temperamento, de alguma forma ou de outra, naturalmente, ela vai ser mudada, ela vai ser diferente da sociedade no geral. O Efésios 4, 25 ao 29 diz o seguinte: portanto, 25 a 29 na verdade, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Sua personalidade não muda, mas uma vida avivada muda o seu comportamento e o seu temperamento, por conta da consciência de que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vou me tornar como Ele. E Cristo, Ele até se irou. Vamos pegar aqui uma circunstância que muita gente utiliza, às vezes, até com uma forma, hereticamente, eu vou dizer, com heresia. Cristo, naquele momento, na frente do templo, ele se irou ao ponto de ele expulsar as pessoas que estavam ali, quebrar as tendas ali que estavam sendo usadas para venderem animais que não eram condizentes ao que Deus tinha pedido como sacrifício, ou seja, que estavam pervertendo a palavra de Deus, ao propósito do reino de Deus. Ele se irou, porém, existe uma diferença de irar e pecar. Você pode se irar porque faz parte da indignação, porém, o que você vai fazer quando você está irado é que vai explicar, ou vai expressar se você está pecando ou não. Naquele momento, um zelo veio muito grande ao coração de Jesus, ao ponto de ele se irar. Porém, todo o comportamento dele não foi nada, vou dizer assim, que desagrada a Deus, desaprova a Deus, ou que seja contra a lei. Por incrível que pareça, que você pense, Jesus ele estava ali, debaixo do propósito de Deus. Ele se irou, mas ele não pecou. Ele teve um comportamento puro e santo, mesmo diante a uma indignação de uma ira. E a sexta bênção que nós vamos viver, uma vida avivada, é a santidade para honrar ao Senhor. Em Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A primeira manifestação de um avivamento é através de santidade. Todo avivamento na história que você vai ver, vai pesquisar, vai ter sinal de santidade no meio. Pessoas, entendo, santidade é ser separado para um propósito. Eu santifico esse altar. É um palco normal, mas se eu santifico para a manifestação de boas novas da palavra de Deus, ele se torna um lugar consagrado e santificado. Então, todo avivamento na história é precedido por uma pessoa que quis viver ou que se dispôs a sua vida em viver em santidade. Então, uma vida avivada, ela sempre tem santidade para honrar o Senhor. E sétima e última bênção é que uma vida avivada, ela traz emoções pessoais saudáveis consigo e com o próximo.
Efésios 4, 31 a 32 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí volto a falar, todo avivamento é precedido por alguém que se santifica, mas também todo avivamento é precedido por uma manifestação de um comportamento de perdão para si mesmo e para com o próximo. Como é que você tem se relacionado consigo e com o seu próximo? Você ainda tem amarguras no seu coração? Livrem-se delas. Livrem-se do comportamento, eu vou dizer assim, nocivo para você e para o seu próximo. É triste, e eu falo no nível da nossa igreja mesmo, é triste eu ouvir pessoas dizerem bem assim: eu não me importo, eu não estou nem aí, que se exploda o mundo, mas eu não vou falar com aquela pessoa porque eu não gosto dela. Eu não vou resolver meu problema com aquela pessoa porque o culpado é ela, ou então porque ela é chata, ou porque não dá para resolver. É triste ver que é comum você ter, vou dizer assim, proximidade com umas pessoas e com outras não. Nós nos aproximamos daquelas pessoas que parecem mais conosco e têm ou vou dizer, interesses parecidos com o nosso. Mas é triste quando você não tem a disponibilidade para viver, ou a humildade para tentar ter uma vida em paz com as pessoas que estão ao seu redor. Então, felizmente e infelizmente para você que vive e tem essa mentalidade de preferir que a pessoa se lasque, eu vou dizer essa expressão, do que realmente resolver um problema, você não vai viver um avivamento. Porque um avivamento, ele traz, ou ele vem a partir desses bons relacionamentos. E para você que não aprendeu a se respeitar, ou se perdoar, ou se amar, também é muito difícil você atrair um avivamento. Então a partir de hoje comece a ter um comportamento de resolver os seus atritos e conflitos, e liberar perdão e pedir perdão. Molde o seu caráter conforme aquilo que Cristo ele te designou. Para nós concluirmos, Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando há a manifestação de um avivamento, há a visão da presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, há o olhar aberto para a presença de Deus. Então, para nós alcançarmos isso, nós precisamos nos esforçar em viver em paz com todos e para sermos santos. Então, essas 7 bênçãos que Deus vai trazer são elas: maturidade, crescimento, mudança, testemunho, comportamento, santidade e cura. Se você quer viver isso, se você quer que essa seja a realidade da sua vida pessoal, comece a ter atitudes em relação a cada uma dessas bênçãos, ou a esse conceito, esse entendimento de avivamento, para que você caminhe para um avivamento. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Entenda que um avivamento, ele não vai começar de uma hora para outra. Um avivamento, ele começa a partir do momento em que pelo menos uma pessoa, que seja você, começa a crescer em tudo e em todas as áreas da sua vida, tendo como medida Cristo, tendo como direção Cristo, tendo como parâmetro Cristo. A partir do momento que nós, como Igreja Aliança, começarmos a nos dispor a crescermos, a amadurecermos, nós vamos viver essas bênçãos em nossas vidas. E eu creio que é possível, e eu quero viver assim. Eu quero que essa realidade seja a realidade da nossa igreja. Mas vamos fazer essa declaração. Eu quero que você repita comigo. Feche seus olhos onde você está. Antes de nós orarmos, eu quero que você feche seus olhos e declare isso em voz alta. Eu creio que é possível. Eu quero viver assim. Eu desejo essas bênçãos em minha vida, para assim honrar a Deus e abençoar a igreja de Cristo na terra. Que essa seja uma declaração diária na sua vida. Que essa seja uma declaração profética na sua vida. E eu quero orar por você.
antes de nós finalizarmos o culto em si, eu queria que nós orássemos e já tirássemos um momento de intercessão. Intercedêssemos pela realidade que nós estamos vivendo, pela nossa vida pessoal, nossa família, nossa igreja, nossa sociedade. E eu já quero orar em cima dessa palavra, crendo que um avivamento, já está iniciado, e nós vamos começar a manifestar esse avivamento em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, assim como eu falei que lá em Pentecostes, houve uma manifestação do poder de Deus e houve uma perseguição, eu creio que nesse tempo em que nós vivemos uma aflição através de uma pandemia, será uma forma que Deus irá escolher algumas pessoas, porque antes da manifestação do poder de Deus, houve uma seleção de pessoas. Aqueles que não estavam realmente comprometidos, eles saíram daquele lugar que estavam todos reunidos. E aqueles que ficaram manifestaram o poder de Deus. Então eu creio, e eu não estou falando da saúde, de vida ou morte, eu estou falando de uma consciência de crer ou não crer, de servir ou não servir, de ser fiel ou ser infiel. Que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo ainda, não se engane dizendo que a pandemia passou. A pandemia ela ainda está, porém há um momento de provação que Deus está nos estabelecendo para que aqueles que forem aprovados sejam os que vão manifestar a presença de Deus e aqueles que vão viver o avivamento. Então seja você, decida hoje você ser aquela pessoa em que não vai tirar o pé da presença de Deus, que não vai sair do lugar que Deus ele mandou tu ficar, não vai dar como desculpa para que Deus ele enche a sua vida e você manifeste a presença de Deus, manifeste o avivamento que Deus quer trazer para Manaus. E eu creio que o avivamento vai e já está acontecendo em Manaus. Eu creio. Isso não é uma declaração de eu espero. Na verdade, a fé é a certeza daquilo que não vemos e a esperança e a certeza, na verdade, daquilo que esperamos. Ou seja, eu estou certo que irá acontecer. Eu estou certo que um avivamento já está acontecendo. Isso não é uma expectativa à toa, é uma certeza. Eu creio. Então seja você um que vai ser os precursores desse avivamento. Não que vai internalizar o avivamento e vai querer o avivamento só para si. Não, entendendo que o avivamento vai além. Amém? Vamos orar? Fique de pé aí onde você está. Deixe sua Bíblia, seu papel, seu caderno do lado, sua caneta. E eu quero que você levante suas mãos. Vamos fazer como um ato profético. Você vai levantar suas mãos em direção a uma direção. Você vai depois levantar, como se declarando ao norte, o sul, o leste, norte, sul, leste, oeste. Você vai levantar suas mãos nos 4 cantos, daí onde você está. Se você está no seu carro, na sua casa, aonde você estiver. Claro, se você estiver dirigindo, continue dirigindo. Mas se você tiver possibilidade, já levante sua mão. Levante como um ato profético que os 4 cantos dessa cidade, os 4 cantos da sua casa, os 4 cantos do nosso país vão viver um avivamento. Vai haver uma manifestação de um avivamento. E entendendo que avivamento é nova vida, ou seja, vai haver uma onda de pessoas que vão se converter a Cristo. Lembrando ou identificando que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, levante suas mãos, vamos declarar como um ato profético. Espírito Santo, nós queremos te apresentar a vida de cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Nós queremos te apresentar a vida, Deus, das pessoas que hoje talvez estejam enfermas, estejam internadas, ou que estão nas suas casas, mas estão enfermas. Nós já oramos, Deus, que uma da manifestação de avivamento é a manifestação do teu poder, do poder que gera cura. Então nós oramos para que haja cura nos hospitais da cidade de Manaus, do Brasil e de todo mundo. Haja cura, uma cura milagrosa, para que as pessoas às vezes não saibam como explicar, e que a única explicação seja que o teu poder está operando naquele lugar, e que tu é o único Deus Todo-Poderoso capaz de gerar essa cura. Eu oro, Deus, para aquelas pessoas que hoje em tempo de pandemia estão sofrendo a dificuldade de um desemprego, de a miséria, ou da ausência do recurso financeiro necessário para se manter seus negócios, manter seu emprego. Eu oro, Deus, que tu haja com um milagre, trazendo uma nova ideia, um novo negócio, trazendo uma nova oportunidade, abrindo portas, Deus, que gerem um avivamento na vida pessoal, na vida profissional dessas pessoas, levando elas a um nível que esse tempo seja uma oportunidade de elas avançarem de um nível raso para um nível mais profundo em Ti, e através de experiências que elas tiverem em Ti, elas avancem para viver o novo de Deus, avancem para lugares mais altos, alcem voos mais altos, para que elas possam contemplar a Tua grandeza, o lugar em que Tu já decretou que pertence a elas por herança, e que através desse voo, dessa altura,
cultura, dessa visão, dessa mentalidade, acima do nível que elas estão vivendo hoje, seja uma forma de manifestar que só Tu és o Senhor, e que aquele que não entende ou que não vive isso, vai através dessa pessoa, ver o testemunho dela e vai se render ao Senhor. Eu oro para que haja bênçãos financeiras na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por cada família que está sofrendo uma dificuldade, talvez em relação aos seus relacionamentos, que está sofrendo o desafio de um bom convívio, de pais que estão tendo uma dificuldade de se relacionar com seus filhos, de maridos com as suas esposas, de filho com os pais, enfim, eu oro para que Deus, Tu venha abençoá-los, dando discernimento, sabedoria, gerando vida com Deus através deles, que isso possa gerar, Deus, cada vez mais famílias comprometidas com a Tua palavra, com o Teu chamado, e que manifesta a presença de Deus no seu lar e aonde eles forem. Que Deus, amor verdadeiro possa ser desfrutado nesse lar. Eu oro, Deus, para que aonde haja talvez um casamento entrando em um colapso, Deus, mas possa que gerar uma saúde nova para esse casamento, uma consciência de que se não for por Cristo, se entendendo que Cristo é quem nos orienta, nos une em amor, que possa, Deus, estar gerando isso no nosso meio, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Eu oro para que nós venhamos ouvir testemunho de famílias que foram restauradas, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero orar, Deus, como um ato profético por cada canto dessa cidade. Tu sabe aonde, Deus, precisa Tua palavra ser alcançada. Eu oro para que, Pai, seja na zona norte, na centro-oeste, na leste, aonde for, mas nós levantamos as nossas mãos para o norte, declarando que Tu venhas alcançar cada pessoa, que a Tua bênção, o Teu avivamento, declarando que nós estamos no centro dessa direção profética, porque nós vamos ser os precursores desse avivamento, e vai ser através das nossas vidas que a manifestação da Tua presença e desse avivamento vai acontecer. Então nós levantamos a nossa mão em direção ao norte, declarando que há um avivamento irá alcançar toda a região norte, do ponto que nós estamos, que a Tua presença vem inundar as casas, as famílias, gerando nova vida. Nós declaramos, Senhor, para a região sul, que aonde formos será derramado Tuas bênçãos, será derramado o Teu poder, será derramada a manifestação do Teu Espírito, haverá manifestação de cura, sinais, milagres, e a manifestação do Teu poder. Eu oro, Deus, para a região leste, que Tu venhas também inundar, Deus, com Teu poder, com a Tua glória, venha até gerando novas vidas. Nós profetizamos, Deus, que do ponto que nós estamos em diante, pessoas serão alcançadas através desse avivamento. Nós levantamos as nossas mãos para a direção oeste, declarando que também haverá um avivamento, gerando cura, milagres, sinais e maravilhas. Nós declaramos isso como um ato profético, que toda a cidade, toda a nossa casa, todo o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado e nossa nação serão cheios do Teu Espírito. Foi para isso que Tu fez, Tu nos criou. Tudo isso que Tu manifestou foi para que todos nós fôssemos cheios da Tua glória, e que toda terra seja cheia da Tua glória, em nome de Jesus. Que essa seja a nossa declaração profética, que esse seja o nosso desejo diariamente, que essa seja a nossa corrida, que essa seja o nosso desafio diário, esse desejo, esse arder no nosso coração diariamente, até que toda a terra seja cheia da Tua glória, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela pessoa que está assistindo essa transmissão, que Tu possa, Deus, a partir de hoje trazer a consciência do que é uma vida avivada e das bênçãos de uma vida avivada, que possamos decidir a partir de hoje caminhar em direção a esse avivamento, entendendo que o avivamento começa com a disposição de um coração e a decisão de mudança. Então nós nos dispomos o nosso coração e tomamos a decisão de mudar todos os dias, melhorar e crescer sempre, tendo como base e parâmetro a Tua vida, Jesus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração. Abençoe cada pessoa, Deus, que por algum motivo não pôde estar assistindo, mas que essa palavra, mesmo gravada, venha alcançar a vida das pessoas que vão assistir posteriormente o dia do culto. E que, Deus, o restante dessa semana seja um restante extraordinário, e que domingo nós possamos experimentar cada vez mais da manifestação e do derramar de glória em nossas casas, através do nosso culto de celebração. Em nome de Jesus. Se você crer, dê um amém bem forte aí na sua casa. Aplauda o Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Queridos,
Aguardo você no domingo, no culto de celebração, para a última mensagem dessa série de mensagens. Nós vamos estar falando sobre o avivamento que precisamos na nossa liderança, na nossa igreja. E eu oro para que Deus ele venha abençoar a sua vida. Amém? Quero dizer para vocês que nós amamos muito vocês. Já cremos com expectativa que nós vamos estar breve juntos para celebrarmos ao Senhor, para nos alegrarmos na presença dEle, para chorarmos aos pés dEle, mas principalmente manifestarmos a comunhão do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, nós te amamos. Shalom, paz, segurança e prosperidade. Tu és sempre bom, ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas. Eu não temerei, confiarei, seguirei, se move em mim, meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgo meu coração, toma toda a direção. Como explicar teu amor, ou decifrar tudo que és? Pois quando penso em tudo o que já fez por mim, sei que a tua graça guiará. Ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas. Eu não temerei, confiarei, seguirei, se move em mim, meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgue o meu coração, toma toda a direção. Teus passos seguirei.